Você já imaginou ter um botão para controlar suas emoções? Bem, você aperta, a raiva desaparece. Aperta de novo, buf, a ansiedade vai embora. Infelizmente, não é possível controlar as emoções dessa forma, mas será que existe uma forma de gerenciar o que a gente sente? As emoções são um mapa do nosso mundo interno. As emoções coordenam o nosso comportamento, moldam como interpretamos o mundo. Aprender de alguma forma a gerenciar as emoções pode aliviar o nosso sofrimento e das pessoas que convivem com a gente. E esse é o tema do episódio de hoje. Eu sou a Dayana Garbim e esse é o Eu Vejo Você Especial 10 anos. Para conversar sobre esse assunto, eu estou recebendo duas grandes especialistas em gerenciamento emocional. Aqui comigo a neurocientista Elisa Cosassa, que também é professora e pesquisadora, tem uma enorme experiência em estudos científicos sobre meditação e é autora do livro Emoções, Como Lidar, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. E também estou recebendo a Giane Pili, que é professora de gestão emocional, tem no currículo a tradução de mais de 15 livros sobre meditação e budismo. Giane, Elisa, é uma honra, uma alegria ter vocês aqui comigo nesse episódio. Muito obrigada. É uma honra para nós e que bom estar aqui com você e ter a oportunidade de trazer para o público um pouco mais desse assunto. Como que a gente pode lidar com as emoções. Giane, obrigada. Estar aqui. Muito obrigada. Ai, vocês são duas muito queridas. Eu preciso contar o meu conflito de interesse dessa entrevista, porque eu estou fazendo com elas um curso de gerenciamento emocional, Cultivating Emotional Balance, com a Elisa e com a Giane. E está sendo tão especial para mim, eu estou aprendendo tanto, e a gente acabou de fazer um retiro de 7 dias com muito conteúdo sobre emoções, sobre como gerenciar tudo que a gente sente. Eu fico pensando como nós somos analfabetos emocionais, em geral, né? Giane, a gente sabe pouco sobre o que a gente sente, não é? Eu acho que sim. Eu acho que nós perdemos um pouco o contato com nós mesmas, né? Então, pela falta desse olhar para dentro, sempre buscando coisas fora de nós, a gente se perdeu um pouco. Então Ou bastante. Então é um pouco difícil reconhecer, lidar com as emoções quando elas surgem. A gente dá um certo status de autenticidade para as emoções, mas na verdade a gente é arrastada por elas muitas vezes. Elisa, todo mundo quer a fórmula mágica, o botãozinho, como eu falei no começo. Se tivesse um botãozinho para a gente apertar e a raiva sumir, controlar a ansiedade, não é tão simples assim. Primeiro, antes de a gente aprender como é que eu gerencio o que eu sinto, o que são de fato as emoções? As emoções, elas são processos que estão indicando para a gente que tem alguma coisa que está afetando o nosso bem-estar. Para o bem ou para o mal. Alguma coisa que está nos deixando felizes, alegres. Ou alguma coisa que está nos impedindo, que pode estar de alguma maneira causando um dano, né? Então, por exemplo, a gente sente medo e o medo está nos indicando que, opa, eu preciso tomar cuidado. O que está acontecendo aqui nesse ambiente que pode me prejudicar, me ferir, né? Então, de alguma maneira, o seu bem-estar está sendo afetado quando a gente tem uma emoção. E uma coisa muito interessante das emoções é que não tem uma definição consensual do que é meditação, ou emoção, do que é emoção, né? Meditação também não, a gente vai ver depois. A gente vai falar bastante, vai falar bastante sobre isso. Mas tem uma coisa em comum nessas definições todas, que emoções provocam movimentos internos. Então, a gente sente um tremor ou uma contração no estômago, um nó na barriga que a gente fala, um frio, um calor, né? Então, é muito interessante que a gente tenha a possibilidade de perceber as emoções surgindo nesse momento em que alguma mudança interna está acontecendo. No nosso corpo, né? No nosso corpo. Isso foi uma coisa muito importante que eu aprendi com vocês e por isso eu trouxe aqui o mapa das emoções para a gente entender melhor. Muita gente não sabe, e eu não sabia antes de começar a estudar meditação, foi por aí que eu entrei no caminho de entender as minhas emoções, né? Tudo que eu sentia, de que quando eu ficava nervosa, o coração disparava, a boca secava, a voz tremia, às vezes dava dor de barriga, mas eu
Eu digo que eu era tão afastada de mim mesma Uhum. que eu não identificava isso no meu corpo. E não é um achismo, a ciência prova, né, Elisa? Me conta um pouco o que essa imagem nos ensina sobre os sentimentos. Esse é um estudo muito legal, em que eles convidaram cerca de 700 pessoas para que elas colorissem mesmo, né, no papel, indicassem em que partes do corpo elas sentem maior atividade, enfim, quando elas têm essas emoções primárias, como raiva, medo, nojo, felicidade e assim por diante, contrastando com a condição neutra, né, que vocês veem que não tem nenhuma atividade, assim como com outros tipos de emoções e sensações, como ansiedade, amor, depressão, contentamento, e assim por diante, inveja. Então, vocês veem que o corpo nos diz o que está acontecendo e que existe um padrão. Uma coisa que eu gosto de ressaltar em relação a esse trabalho, eles tiveram cuidado de pegar amostras de pessoas ocidentais e orientais, para realmente... As culturas, a gente pode pensar que isso vai mudar, Com né? Que numa certeza. cultura uma pessoa se sente assim, na outra sente diferente. Exatamente. Emoções. Existem fatores culturais, mas não suficientes para que a gente não possa distinguir de uma forma mais ou menos universal como essas emoções se manifestam. Isso é muito interessante. E sabe que me chamou muito a atenção? Como a felicidade acende todo o corpo, né? É. O happiness ali, da mesma forma a depressão, né? Ela tá ali, essas cores em azul, uma coisa mais apagada, né? Mais gelada. É, mais e retraída. você vê, né, a raiva pegando fogo ali do tronco para cima. Eu achei Sim. muito interessante. Mas olha o essa amor imagem. também, que lindo, né? Sim, o amor tudo a ser. Eu amei essa imagem. Quando eu vi É, esse muito estudo, eu falei, legal. gente, eu quero trazer isso para o programa, porque quando a gente começa a perceber a manifestação da emoção no nosso corpo, é um primeiro contato importante para a gente conseguir gerenciá-la. Concorda? Sem dúvida nenhuma. É o momento, é a partir desse momento que você Esse começa a concorda, eu roubei de perceber. você, né? Ela fala bastante isso, né? Concorda. E olha, agora sem querer eu falei. E é muito interessante porque a partir do momento que a gente percebe isso é que a gente tem a oportunidade de manejar, né? A gente não vai conseguir apertar um botão e desligar a raiva, apertar um botão e desligar a ansiedade, mas a gente vai, a partir daquele momento, fazer como se fosse um timer, né? Conseguir regular um pouquinho, talvez um pouquinho mais, um pouco mais, dependendo da sua habilidade, do seu treinamento em perceber e manejar, e também, é claro, de características pessoais. Tem pessoas que são mais explosivas e vão ter dificuldade de manejar uma raiva, mas talvez elas tenham mais facilidade de lidar com a tristeza, né? Então, nós somos seres muito interessantes, porque nós somos uma combinação de genética, nós somos uma combinação de família, das nossas experiências pessoais, né, que vão criando uma base de dados emocional. Giane, então não é possível controlar tudo que eu sinto, né? Não, eu nem gosto dessa palavra. Eu também não gosto. Controlar. As pessoas, não, eu vou controlar, eu vou aprender a controlar. Tem livro, né, com capa, aprenda a controlar. Então, assim, controle não existe. Não é o que a gente, não é o que é eficiente nesse caso, né? Eu queria brincar um pouquinho com a história do botão, que eu sempre brinco com essa história do botão. Na verdade, a gente não tem um botão para desligar, a gente tem botão para ligar as emoções, né? Eu brinco que a gente anda com um monte de botão no peito, assim, e as situações, as pessoas vão apertando os botões que estão aqui. E tem uns que são deste tamanho. E tá escrito, aperte aqui. Aí as pessoas vão lá, bum, aperta o botão. E qual é o ponto, né? Que ainda que a gente reconheça como que a emoção, a partir do momento que aquilo é acionado, né? Ela surge no nosso corpo, a nossa tendência é buscar resolver externamente aquilo, né? Então, o trabalho com as emoções começa com uma intenção de trazer a atenção para dentro de nós, para entender o que está acontecendo, né? Então, por isso que eu acho que é lindo, assim, esse trabalho com as emoções, porque realmente as emoções, elas nos mostram as nossas fragilidades, onde é que a gente vai escorregar. Só que aí, o que a gente faz quando uma pessoa aperta esse botão? A gente exclui essa pessoa, a gente, como é que fala? Cancela a pessoa, né? Deleta do seu celular, WhatsApp. E não adianta, porque outra pessoa vai apertar o mesmo botão que está em você. E às vezes a gente vai ficar remoendo e ressentindo. A gente mesmo vai ficar apertando. A gente vai apertando de novo, né? Então as emoções são um convite
para a gente se compreender melhor, compreender como é que a gente funciona. Né? Uhum. E o corpo é um grande aliado para mostrar quando isso começa a acontecer. E o Paul Ekman fala uma coisa super bonita, né? Que a gente deveria aprender a apagar a faísca antes da chama da emoção, né? Então, Ah, que assim que a emoção interessante. começa a se apresentar no nosso corpo, na nossa mente também, a gente poderia, nesse momento, usar ferramentas Uhum. para não deixar aquilo incendiar. Então, vê se eu entendi. O que ele está querendo dizer, vocês estão tentando explicar aqui. Por exemplo, você me falou uma coisa que eu fiquei com muita raiva de você. Uhum. A minha resposta natural seria: você é isso e aquilo, e brigar e causar um problema que depois eu vou me arrepender para o resto da vida. Uhum. Quando eu aprendo a gerenciar de alguma forma o que eu sinto, Uhum. eu crio um espaço que vai ser Isso. milissegundos Isso. para me acalmar antes de reagir de uma forma que eu faria alguma coisa que eu vou me arrepender? Fazer uma escolha. É isso que a gente acha mais importante do que controlar. Eu escolho não responder agora, porque a gente aprendeu também com o Paul Ekman que quando uma emoção nos toma, a gente entra numa espécie de porre da emoção, a gente fica bêbado com a emoção, né? A gente não está de posse das nossas melhores faculdades mentais. Isso eu explicando, a Elisa pode explicar de uma forma muito mais linda tecnicamente, mas é mais ou menos isso, como se a gente não tivesse muitas escolhas, a gente vai responder muito automaticamente aquilo. Né? É o que falo de impulso, é responder o de impulso. E pode daí dar muita complicação. Né? O que acontece num momento desses é que a nossa visão ela fica estreitada só para aquela pessoa ou evento que apertou o botão e todo o resto desaparece. Não importa quem está ao seu redor, não importa mais nada, as consequências, né? Não dá nem para pensar nas consequências. Então, a oportunidade que a gente tem, né, com o Cultivate an Emotional Balance e outros programas, né? A gente fala do Cultivation porque essa é a nossa formação, né? Nossa vida, ultimamente, nós somos instrutoras desse programa. Essa oportunidade da gente perceber a emoção surgindo, perceber que nós fomos arrastados, dragados por aquela visão específica e talvez a gente possa respirar um pouco, olhar um pouco ao redor, né? E falar assim, espera lá, qual a melhor resposta para este momento com essas pessoas, né? Com essa situação. Com essa situação. Talvez eu possa até depois retomar com aquela pessoa que fez a provocação, né, de uma forma mais direta, mais clara, dizer, olha, não gostei da forma como da sua colocação, da forma como foi feita a sua colocação, mas talvez naquele momento, em público, com outras pessoas, você possa manejar de uma forma diferente. E também olhar para o botão, né, porque o botão segue ali. Tem uma informação sobre nós ali, nesse botão, que a gente perde de explorar quando a gente fica tentando só resolver externamente, né? Porque o que eu penso é assim, às vezes, a mesma coisa que me tirou do sério e me irritou muito, não tem o mesmo efeito numa outra pessoa. Claro. Por quê? Porque isso depende da minha bagagem interna. Exatamente. Que vocês explicam muito no curso, né? Como é que chama o gatilho? A base de dados emocionais. O mapa do gatilho emocional? Isso. A linha do tempo do episódio emocional. Eu tenho uma bagagem de coisas que me aconteceram, que eu vivi, que fazem eu me comportar como eu me comporto. Exatamente. Só que se eu não conheço isso, se eu não me conheço, se eu não sei como eu reajo, é aí que eu vou explodir de vez. Isso é autoconhecimento, né? Mas mais do que isso, porque a palavra autoconhecimento é usada para tudo hoje em dia. É uma pena, mas é isso a gente mesmo, né? tem que conhecer o que a gente sente para escolher Exatamente. como eu reajo. Eu quero trazer algumas frases aqui, deixa eu mostrar para vocês este livro. Não posso tirar o dedo daqui, que senão eu perco a minha marcação, que é o livro que a Elisa acabou de lançar, que a Giane também tem um capítulo. São vários super especialistas nesse assunto que escrevem cada um dos capítulos. Está imperdível, gente, o livro. E tem algumas frases muito boas que eu usei no início do episódio. Vocês escrevem: as emoções coordenam o nosso comportamento. Theo memória, Elisa, como assim? A forma como nós vamos reagir depende muito da emoção que a gente está sentindo naquele momento, né? A emoção, inclusive, dá o colorido para aquela cena emocional, mas essa cena pode ser dramática demais, né? Se a gente perder a mão e, enfim, a tinta ser jogada na tela, ao invés de você ter uma obra-prima.
E que também, essa outra frase que eu gosto muito também, que as emoções moldam como interpretamos o mundo. Da mesma forma, né? Sim, Eu sinto, eu reajo, eu até entendo as coisas conforme a minha bagagem. Eu vou isso. é isso, né? E procura se lembrar, né, do seu último episódio de raiva. Se você se lembrar do seu último episódio de raiva, você vai se lembrar que todas as ações subsequentes foram moldadas pela sua raiva. O que você ia falar, o que você fez, né? O vexame talvez tenha passado, foi tudo moldado pela raiva que ficou ali sem ser trabalhada. Sim. Ah, é tão interessante isso, né? Eu quero. Ah, não, eu ainda não vou entrar nesse assunto. Eu quero, antes disso, perguntar uma coisa para a Giane. Giane, a gente coloca muito a culpa das coisas que nos acontecem nas outras pessoas, no jeito que a outra pessoa me trata, o que aconteceu. E você colocou uma coisa muito importante, que geralmente eu não consigo mudar o comportamento das outras pessoas ou controlar o que me acontece na vida. A única coisa que eu consigo gerenciar é como eu me sinto e como eu vou reagir É. diante do que me acontece, é isso? É, nós temos mais possibilidades, né, para agir sobre isso, né, sobre o nosso comportamento, sobre como que nós vamos lidar com aquilo que a gente está sentindo. Então, quando a emoção nos mostra algo que nos toca, né? Então, é um momento de a gente olhar e ver onde que isso nos toca, né? Que crença que está por trás daquela reação, que história antiga está por trás daquela reação, e ver se isso ainda vale ou não, né? Porque automaticamente a gente pode continuar respondendo igual para sempre se a gente não refletir sobre isso, né? Agora, a gente pode sim fazer escolhas, e isso, embora a gente realmente não tenha como controlar a ação do outro, existe um processo de corregulação. Então, a gente pode não controlar a ação do outro, mas a gente pode influenciar a ação do outro, né? Sim, porque se eu Se eu- grito, se eu brigo, vem de Claro! volta. Agora, se eu me É. mantiver calma, Exatamente. muda também o que vem ali, né? Se você olhar com der um olhar de compreensão, Ah, né? é. Que é o trabalho das 4 qualidades que a gente vai Que a gente falar, vai né? falar daqui a pouco. Então, tem tem uma série de coisas muito lindas que a gente pode fazer Uhum. para a hora que aquele evento surgir na nossa frente, né? Que Uhum. dispararia uma emoção super descontrolada ou super tóxica para nós e para o outro, né? A gente ter mais condições de lidar com aquilo de uma forma que nos alegre, que traga tranquilidade para a gente e para o outro também. A gente influencia o outro também. Elis, eu queria falar agora sobre a importância do gerenciamento emocional, né? É muito diferente, a gente é invadido pela emoção, como você disse, ela acontece, eu não tenho como evitar sentir raiva e o coração disparar, o corpo é mais rápido do que o pensamento até, né? Você já me explicou isso uma vez. Eu vou sentir a emoção. Mas por que é importante eu aprender a gerenciar o que eu sinto? Porque nós nos relacionamos com outras pessoas e a forma como nós respondemos emocionalmente vai afetar essas outras pessoas. Isso tanto no ambiente profissional, como a gente pode imaginar, os grandes desafios de uma vida corporativa, por exemplo, né? Se você simplesmente deixar suas emoções tomarem conta e você responder, você acaba tendo prejuízo no seu desempenho profissional, na sua carreira. Mas inclusive na vida familiar e talvez mais importante na vida familiar. Por quê? Porque nós nos sentimos super à vontade com as pessoas que estão próximas da gente e talvez a gente acabe ferindo, machucando pessoas que a gente não gostaria de ferir. É, porque eu penso 2 vezes antes de gritar com o meu chefe, né? Uhum. Porque existe ali uma hierarquia, um filtro social. Tem um risco para você ali também, né? Em casa, às vezes, a gente não É. pensa nisso, né? E eu me lembro de um quadrinho que um amigo meu me passou uma vez, que é o chefe apontando o dedo pro rapaz. Aí o rapaz chega em casa, aponta o dedo para a mãe, né, para a esposa. Aí a esposa aponta o dedo para a criança. E no último quadrinho tá a criança apontando o dedinho pro gato. Alguém tem que vai Alguém levar vai essa pagar a conta. consequência, né? Mas é o que acontece. Você veja, você não foi capaz de resolver algo no seu ambiente de trabalho e aquilo acabou sendo arrastado para o seu ambiente familiar
e prejudicando pessoas que não têm nada a ver com o evento inicial. Então, é muito importante a gente aprender a perceber as emoções, a lidar com as emoções. Aí você vai me perguntar, mas a gente vai conseguir aprender e resolver 100% das vezes? A resposta é não. Mas imagina que você acerte 20% a mais, já vai fazer diferença? Vai. 30% a mais, né? Então, eu acho que a gente deve começar com ambições pequenas, mas elas já vão ser suficientes para trazer uma repercussão na sua vida emocional. Olha, eu posso pessoalmente falar para vocês assim, quem me acompanha aqui, o ano que vem meu canal vai fazer 10 anos. Eu lancei o primeiro vídeo em 2016. Então, quem assistiu os primeiros vídeos e leu o meu livro, sabe da dor que eu vivia, muitas coisas que eu contei aqui. Então, assim, eu sou testemunha de que aprender a fazer tudo isso que vocês estão falando, a meditação que a gente vai falar muito aqui das práticas contemplativas e conhecer as emoções transforma a nossa vida, sabe? Ajuda a gente a sofrer menos, a ser mais feliz, mas a gente vai falar tudo isso aqui nesse episódio, por isso você fique até o fim, não pare de assistir, porque tem muita coisa. A gente está falando de gerenciamento emocional. Tem uma outra coisa que você fala aqui no livro, que é a autorregulação emocional e atencional. O nosso mundo está onde a gente coloca a nossa atenção. Já aprendi isso também, né? A atenção é muito importante. A atenção é muito importante. Essa é uma frase do William James, né? É um dos pioneiros da psicologia. Para nós termos consciência das nossas emoções e da nossa vida, nós precisamos prestar atenção para as nossas emoções, precisamos prestar atenção para a nossa vida. Então, a gente só vai ter uma oportunidade de manejar as emoções se nós prestarmos atenção nessas emoções. Então, realmente é um exercício, né? Agora que você já sabe os sinais que o corpo traz de que você está entrando num processo emocional, é a primeira oportunidade, então, de você começar a falar, poxa, estou sentindo esse calor, isso é raiva. Deixa eu respirar algumas vezes, olhar aqui, vou responder de uma forma melhor. Vou responder, direcionar de uma forma mais produtiva. Aliás, essa é uma das habilidades consideradas na tal da inteligência emocional, né? Que é a capacidade da gente direcionar as nossas emoções de uma forma mais produtiva. Produtiva quer dizer menos danosa e mais benéfica. A mim e aos outros. E a mim e aos outros. Giane, e aí? Como é que a gente aprende a tal de gerenciar as emoções? Quais são os caminhos que a gente tem? Quero que as duas contem. Eu queria de novo falar um pouco sobre a coisa da intenção, sabe? Porque tudo começa aí, né? Com uma intenção clara. clara. A intenção de explorar esse mundo que é interno, né? E as emoções vamos apontando, né? Os pontos que a gente pode dar mais atenção, né? Então, a intenção, eu acho que ela vem primeiro, assim, sabe? A gente pode ter uma intenção meio descuidada de levar a vida do jeito que ela vem, né? Mas a gente pode ter a intenção também de tomar posse, né, da nossa vida, fazer escolhas realmente, né? E essa frase que você falou do William James, eu acho que ela é tão profunda e ela é tão crucial para a nossa felicidade genuína, né? Porque pensa assim, ó, a realidade é aquilo onde você coloca a sua atenção. Quer dizer, por meio da nossa atenção, que nunca é 360 graus em toda a profundidade do que nos acontece, ela é sempre seletiva. A gente não consegue registrar tudo que está acontecendo à nossa volta, né? Então, ela é sempre seletiva. E essa seleção não está na nossa mão. Como se o controle remoto estivesse na mão de alguém, outra pessoa, sei lá de quem, né? Como se a gente ficasse trocando de canal sem querer. Porque a gente não tem esse treino para cuidar da nossa atenção. Quer dizer, o que a gente está convidando para fazer parte da nossa realidade? Ainda mais hoje em dia, com tanto Ainda mais hoje em estímulo, dia, né? Com tanta coisa triste acontecendo, que também tem muita coisa legal acontecendo. Quer dizer, o que a gente está convidando? Será que a gente está convidando ou a gente está engolindo goela abaixo porque a gente não tem... Ou o algoritmo, tá? O algoritmo tá fazendo a gente... Né, a gente tá, né, bebendo lá do algoritmo, sem nem perceber isso, né? Sim. Sem nem imaginar que a gente tem uma escolha de ao que nós prestamos atenção, que aspectos da realidade a gente presta atenção. Uhum. Que aspectos de uma pessoa a gente presta atenção. Porque as pessoas, elas são
um universo. Sim. Cada pessoa, você é um universo, né? Todo mundo que está nos ouvindo aqui é um universo, né? Quando a gente vai encontrar com alguém, O que com eu quem que a gente escolho? com quem a gente escolhe encontrar, Estar. né? Quem eu escolho seguir nas redes sociais? Que aspecto das pessoas a gente escolhe seguir? É. Né? Interessante. Nas redes sociais a gente é apresentada um aspecto só, geralmente, né? Sim. É uma visão super controlada e limitada do que as Editada, pessoas né? são, editada, escolhida, né? Mas quando eu vou nas minhas relações pessoais, né? Que pessoa, que faceta da Dai eu escolho me conectar, Sim. né? Isso faz muita diferença. E a E gente nem percebe, imagina, a gente nem não, pensa a gente nem sobre isso, imagina né? que a gente tem essa É. possibilidade, né? Elisa, no momento que a gente entendeu que a gente tem a intenção de melhorar o jeito que a gente se gerencia, de ter esse autocuidado, existem práticas, existem coisas que eu posso colocar em prática para me ajudar a gerenciar as minhas emoções? Bom, eu começaria com a própria psicoterapia, claro, e diversas linhas de psicoterapia que podem ajudar a pessoa a se conhecer mais e a lidar com esses desafios emocionais do dia a dia. Nós somos suspeitas para falar, mas claro, o Cultivating Emotional Balance, que é um programa que foi criado justamente para nos ajudar a lidar com as emoções destrutivas e tentar transformá-las em emoções mais construtivas, fazer com que a gente possa ter uma vida genuinamente melhor, genuinamente mais feliz, né? Eu sempre tomo um pouco de cuidado para falar de felicidade, porque existe uma banalização, mas felicidade nesse sentido de uma vida de mais propósito, de mais sentido, né? E na base disso ainda a gente pode pensar nas práticas meditativas. Era neste ponto que eu queria chegar. Eu sabia, eu Eu sabia. sabia. Eu preciso contar para vocês que ter contato com as práticas meditativas foi muito importante no que eu chamo de meu caminho de cura, sabe? Eu era muito afastada de mim mesma. E além da terapia, claro, quem me acompanha sabe que eu fiz tratamento com psiquiatra, precisei de medicamento, faço terapia até hoje, mas junto com isso, a meditação foi uma ferramenta importantíssima para eu conhecer quem eu sou, para eu identificar as emoções no meu corpo, para eu perceber a raiva chegando, esse calor. Eu não tinha contato com o meu corpo, sabe? Essa é uma sensação pessoal. Você, como uma cientista, eu quero que você nos prove como a meditação, porque eu sou jornalista, eu gosto de números e provas, mais do que sensações. E eu separei algumas imagens para vocês aqui de Perfeito. pesquisas que a Elisa fez. Elisa, primeira coisa, existe uma coisa que vocês chamam de neuroplasticidade, que é a Isso. capacidade do nosso cérebro de se modificar. Uhum. A meditação é capaz, de alguma forma, modificar o nosso cérebro? Então, uma das bases, né, dos estudos sobre meditação está aí, da gente tentar entender de que maneira o cérebro pode ser modificado a partir desses treinamentos mentais, né, que são os treinamentos em meditação. Então, os primeiros pesquisadores do cérebro que começaram a estudar meditação, né, viram esse vínculo. Ora, é um treinamento mental, então deve estar modificando o nosso cérebro, né? Um dos principais pesquisadores hoje em dia é o Richard Davidson, da Universidade de Wisconsin, mas a gente tem vários outros, a Sara Lazar, enfim, vários pesquisadores da área, a gente tem colaboração com alguns deles, temos estudos nossos, né? Então, por exemplo, aquele primeiro estudo que está, a imagem que está no lado esquerdo de vocês, né? Essa na que tem tela. vários cérebros aqui. Isso, São são imagens vários de cortes, ressonância? são imagens de ressonância magnética, são vários cortes do cérebro, né? E em que a gente está vendo aí em vermelho o que a gente chama de ativação, né? Durante uma dada função ou tarefa. Então, nesse estudo, o que nós fizemos? Convidamos pessoas que meditavam há pelo menos 3 anos, né, com regularidade, comparado às pessoas que não tinham essa experiência de meditação. E a gente teve todo o cuidado de parear por idade, escolaridade, porque você imagina que escolaridade deve ser alguma coisa que modifica muito o cérebro, certo? Né? Uhum. Então, e aí o que nós observamos?
ao colocar essas pessoas para fazer uma tarefa de atenção, né, de novo a tal da atenção aqui, né, uma tarefa de atenção sustentada dentro da máquina de ressonância magnética, que basicamente é ficar olhando para palavras e escolher a cor em que elas estão pintadas. Acho que todo mundo já viu esse teste na internet, né? Então você vê a palavra vermelho pintado de verde e você tem que escolher verde. O que tem nesse teste de tão interessante? É que o nosso cérebro lê mais rápido do que reconhece a cor. Então a gente já tem a vontade de falar vermelho. Não, mas o teste quer que você fale verde, que você responda a cor em que a palavra está pintada. E não o que está escrito. E não o que está escrito, né? Então é um teste de atenção sustentada. E a gente apresentou 180 palavras. E as pessoas, num ritmo de mais ou menos 1 segundo cada palavra. E a pessoa tinha que ir apertando a cor, né, em que ela estava pintada. E o que nós observamos é que as pessoas que não meditavam, lembra? Tinha um grupo de pessoas não meditadoras e outras meditadoras. O grupo de pessoas que não meditava teve que ativar todas essas áreas a mais no cérebro para ter o mesmo desempenho que o grupo de meditadores. O desempenho em termos de acerto, de cor, etc., foi o mesmo praticamente. Só que o grupo de não meditadores teve que fazer um esforço a mais, teve que usar mais cérebro, usar todas essas áreas em vermelho aí, né, a mais do que o grupo de meditadores. Ou seja, o treinamento em meditação aumenta a eficiência do cérebro numa tarefa de atenção. Inclusive, esse é o título do artigo que a gente publicou na Neuroimage. Então, a meditação é capaz de te dar mais possibilidade de direcionar a sua atenção com mais facilidade. Digamos, se você consegue focar mais, por mais sem tempo, gastar com mais tanta qualidade. energia. Porque a gente vive num mundo em que a gente se sente muito disperso e com muita dificuldade, né? De leitura, de focar. Parece que o mundo fica caótico e fragmentado, eu costumo dizer. De tanto que, né? E aí quem medita consegue ter mais essa clareza de atenção, de concentração. Exatamente. É isso. E a atenção, como a gente já viu, é importante inclusive para a regulação da nossa emoção. Porque se a gente não tiver a atenção para aqueles sinais físicos, corporais e até mesmo mentais do processo emocional que está surgindo, nós vamos ter pouca chance de manejar. A neurocientista Sara Lazar, que você comentou, ela tem um trabalho bem interessante com praticantes, né, de yoga, práticas contemplativas, que mostra até diferenças no hipocampo e na amígdala, né? Me conta um pouco o que ela descobriu. Tem um TED Talk maravilhoso da Sara Lazar, que eu vou deixar depois na descrição, se vocês quiserem assistir. Basicamente, nesse estudo do TED, os indivíduos que praticam meditação, né, ela observou que praticaram meditação tiveram um aumento do tamanho do hipocampo, que é uma área relacionada à memória, inclusive também à regulação emocional. Então, se a gente for extrapolar um pouquinho, é como se aumentasse as possibilidades de armazenar novas informações, de regular melhor as emoções. E a redução da amígdala, né? A amígdala é uma região do cérebro que dispara quando a gente tem emoções intensas. Nós resolvemos fazer um estudo, só com a população mais idosa. Por quê? Porque no estudo dela, ela não tinha um número suficiente de pessoas idosas, mas havia uma tendência dessa diferença ser maior em pessoas idosas comparadas a pessoas mais jovens, né? Então, comparando meditadores idosos com não meditadores idosos, a diferença na espessura cortical parecia ser maior nesse grupo. Então, para a gente tentar confirmar essa informação, nós fizemos um estudo com praticantes de yoga, não foram praticantes só de meditação, mas de yoga, porque no Brasil é mais fácil a gente conseguir praticantes de yoga de mais tempo. Aí a gente convidou homens e mulheres, só que no final ficaram só as mulheres, porque mais de 90% da nossa amostra era composta por essas mulheres. Pelas yoginis. Yoginis, exatamente. O que a gente percebeu então foi que essas praticantes de yoga, elas tinham regiões ligadas à atenção e memória mais espessas do que o grupo de pessoas que não praticavam. Então, de novo, comprova que uma prática contemplativa, pode ser yoga, pode ser meditação, pode ser qualquer prática atencional, nos ajuda nessa regulação de atenção, regulação emocional
A gente não gosta muito do termo comprova em ciência, né? Mas a gente costuma dizer Indica, sugere, sugere. indica, né? Uhum. Mas é uma sugestão bastante robusta, porque não é fácil de você alterar a espessura do córtex cerebral, Imagino, tá? sim. É, Mas para isso a pessoa teria que meditar muitos anos, Giane? Como é que é isso? Teria Pouco que... tempo já traz... Ou já traz alguma já traz esse diferença? tipo de... mudanças mais funcionais, mudanças de espessura mais robustas, geralmente Mais anos. mais anos a gente observa. Tem algumas mudanças de concentração de de substância cinzenta. Isso se observa, que são outras técnicas, mas se Uhum. observa com menos tempo. Uhum. Giane, nesse estudo da Sara Lazar, ela fala no TED Talk que as práticas contemplativas deixam as pessoas mais felizes, no sentido que elas se tornam mais satisfeitas com a vida que têm. Isso me lembra muito as suas aulas sobre felicidade genuína. Me explica como que a gente faz como é importante desenvolver isso. Olha, não tem nada mais importante na vida a ser feito do que isso. Que a gente usa esse termo, treinamento atencional, atenção, né, concentração, mas a gente está falando de presença. Presença na nossa própria vida, né? A gente está aqui juntas agora, né? Muitas pessoas vão nos assistir, vão assistir o que a gente está dizendo, mas nós três e a equipe aqui, nós estamos juntos agora, né? Então, se eu estou aqui com vocês e, não sei, preocupada com alguma coisa que vai acontecer depois, ou tentando me livrar de alguma preocupação com o que já passou, eu estou perdendo este momento. Esses dias eu vi, aqui atrás de mim, não, tá aqui agora, né? Tem os livros da Tara Brach, que é uma grande professora, né? De onde eu bebo muito, assim, é uma fonte muito maravilhosa, assim. Ela falou esses dias uma frase, assim, ela contou uma história que me emocionou muito, assim. Ela contou uma história de uma mãe que tinha recebido um diagnóstico terminal de câncer, tinha uma filha pequena. E ela tinha pouco tempo de vida, assim. Ela falou que o mantra da vida dela, durante esse tempo que ela tinha de vida, era: eu não tenho tempo para ter pressa. Eu achei isso tão impressionantemente lindo, assim. Porque como é que a gente pode se dar o luxo de passar correndo pela vida? Sem saborear, sem enxergar a textura, sem perceber tudo que está ali presente, né? Sem degustar a vida. Como é que a gente pode achar que tem tempo para jogar fora, né? Então, quando a gente está falando de práticas atencionais, com todas essas evidências mais do que suficientes para nos convencer, né? Como é que a gente pode se dar o luxo de não fazer nada a respeito disso, sabe? Sim. Com um mundo que não está nos ajudando. Mas não é o culpado. O mundo, a dinâmica do mundo, as redes sociais, né? Elas não estão nos ajudando, vamos dizer assim, a cultivar a presença. Mas a culpa não é disso, né? Porque não significa que antigamente, quando tudo isso não existia, as pessoas eram super presentes, super felizes, genuinamente, né? Sim. A presença, e tem um estudo de Harvard falando sobre isso também, mostrando isso também, que as pessoas que estão mais presentes, pessoal que está ouvindo a gente, por favor, ouçam. As pessoas que estão mais presentes... Não com 10 abas abertas, né? Não com 10 abas abertas. Zoom, ouvindo... Agora ouçam esta partezinha, anota. As pessoas que estão mais presentes são mais felizes. Elas reportam o maior bem-estar só porque estão mais presentes. Esse estudo que eu estou citando, talvez você possa colocar também Vou colocar na descrição. Mostrou que as pessoas, independente da tarefa que elas estavam fazendo, ou independente do conteúdo da viagem mental em que elas estivessem tomadas ali, o que definia o maior bem-estar era simplesmente a presença. Ô, Giane, eu vou te falar uma coisa. Um dia na aula, você disse o seguinte: existem pessoas que não conhecem a paz. Isso é de chorar. E eu chorei muito aquele dia na aula. Não ter essa referência do que é estar em paz por um segundo, assim. Né? Que eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa. Eu não tinha paz dentro de mim, eu não tinha paz na minha mente. Eu me sentia desconfortável no meu corpo, no meu trabalho, na minha vida. Nas relações, né? Tudo. Sozinha. E quando você disse,
Existem pessoas que não conhecem a paz e eu falei, cara, eu sei do que ela está falando. Uhum. E hoje eu posso te dizer que eu sei a diferença que é Isso. conquistar essa paz interior. Não é que eu virei um alecrim dourado, não é que eu virei uma pessoa boa, não é que eu encontrei iluminação, nada disso. Mas É isso que vocês estão explicando, de assim, conseguir ser genuinamente feliz, estando presente em cada momento. ainda que sejam situações tristes, sabe? Sim. Esses dias eu perdi uma tia, vocês lembram, né? Também contei. Uhum. Os momentos que eu passei com ela ali, próximos da morte dela, eram muito tristes, claro, né? Mas eu estava completamente presente ali. Então é um bem-estar, é uma sensação de que está tudo bem, né? Ainda que no final Ainda da vida. que É. no final da vida, né? É essa sensação que está ao alcance de todas as pessoas. Você que está achando que não é para você essa história, é para você também. Ela vai entender, quem está assistindo vai entender agora como é. Elisa, a gente tem o mito do multitarefa. Sim. A gente acha que a gente é capaz de fazer tudo, e por isso que a gente não está presente em nada, tudo ao mesmo tempo. Então, eu estou ouvindo esse podcast, eu estou com uma reunião no Zoom, eu estou respondendo o WhatsApp, e a verdade, explique para a gente, Elisa, se você está fazendo tudo isso ao mesmo tempo, você não está fazendo nada direito, né? Na verdade, o que a gente faz no que é chamado de multitarefa é picar a nossa atenção em diferentes coisas. Então, agora eu estou no Zoom, daqui a pouco aparece uma mensagem no WhatsApp, a minha atenção vai do Zoom para o WhatsApp, aí do WhatsApp vai para uma ligação, vai para o filho que está chorando, e aí você acha que está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, e que você está com a sua atenção voltada para tudo. Na verdade, você está dividindo a sua atenção em tarefas, em trocar a sua atenção em cada uma das tarefas, o que faz com que a gente perca muita eficiência, né? Em todas. Em todas. Em Em todas. todas. É isso que eu falo, você está fazendo tudo mal feito. Uhum. É. Porque ontem eu vivi isso. Eu tinha que escrever um release, que eu vou lançar um livro novo, eu tinha que escrever um release. A minha filha entrava gritando, meu marido pedia não sei o quê, o WhatsApp bombando. Fazia 1 hora para eu fazer um textinho assim, eu falava, gente, pelo amor de Deus. Eu desliguei o celular, tranquei a porta, falei, se vira com a criança, eu preciso escrever isso. Em 30 minutos eu fiz, 30 minutos sem ser interrompida. Uhum. Mas isso é raro na nossa vida. E é Sim. isso que a gente precisa. Interrompida externamente, né, Dai? Porque ainda tem as interrupções internas, né? As Isso. preocupações que ficam rondando, de repente a gente se É. lembra e começa a planejar. Mas só de não vir alguém e cortar Já ajuda. a linha É. de raciocínio, Uhum. mas nós somos interrompidos o tempo todo se a gente não se policiar e não tomar alguma atitude, porque o próprio celular, qualquer notificação que chega ali, Uhum. interrompeu o seu foco, não é? O que eu gosto muito desse livro do Foco Roubado do Johan Hari é porque ele não nos culpa da distração, né? No sentido de que nós estamos sendo roubados, então nós estamos sendo muitas vezes sugados por essas demandas todas, que são várias, né? E diferentes, e que nós precisamos ter consciência disso para conseguir fazer diferente, reservar um tempo para a gente. Apesar dele não ser um cientista, mas o livro é ótimo, porque ele é um jornalista, né? Que entrevistou muitos Esse livro cientistas, é muito bom. alguns dos maiores especialistas em foco e atenção. Então, que também são necessárias estratégias externas, né? Da gente tentar bloquear um pouco tudo isso que nos chama para conseguir prestar atenção. Ele, inclusive, para escrever o livro, ele descarta o smartphone, ele fica só com um telefone, né, daqueles bem antigos, só para emergências, enfim, vai para uma ilha e aí ele começa a entrar nessa jornada para, inclusive, escrever o livro Foco Roubado. É muito interessante esse livro, que eu li porque vocês indicaram no curso, e eu escolhi esse trecho. Muitos de nós construíram identidades em torno de trabalhar até desabar de exaustão, e chamamos isso de sucesso. Né? E aí um outro trecho ele fala, a única opção se você quer fazer as coisas direito é focar em uma coisa por vez. Então, nesse sentido de o mundo do jeito que está hoje também nos leva para esse caminho de que você só terá sucesso e será feliz se você trabalhar até a exaustão, das 6 da manhã, meia-noite, se você não tiver intervalo. É meio que exigido da gente isso. E aí tem duas coisas, precisa essa mudança externa, uma mudança estrutural,
e a nossa mudança interna. Isso. As duas coisas, porque só uma ou só outra também não vai resolver, né? Não, também não vai. Porque é interessante, né? A nossa experiência de tempo, de quanto tempo a gente tem para fazer as coisas, né? De não ter tempo, geralmente, é essa experiência que a gente tem, né? De não ter tempo, né? Mas essa experiência de tempo, ela é muito fluida, né? Ela não é o tempo de relógio, né? Então, não é suficiente cuidar das coisas externas, né? Do que nos rapta, do que nos sequestra externamente. A gente precisa cuidar do que nos sequestra internamente também, né? De quanto tempo a gente passa planejando coisas que nunca vão acontecer, ou tentando se proteger de coisas que nunca vão acontecer. Tem uma frase, como é que é o nome dele mesmo? Mark Twain. Ele fala assim: eu sou um homem velho e eu já tive muitos problemas na vida, mas a maioria deles nunca aconteceu, né? Então, quanto tempo a gente gasta? Eu amo essa frase. É maravilhosa, né? Você sabe que eu não sabia que era dele, e um dia num podcast, porque a frase chegou até mim da seguinte forma: eu vivi muitas tragédias na minha vida, a maior parte delas nunca existiu. E eu não sabia de quem era a frase, depois eu vi que era parecida com a dele. É fantástico, quanta coisa a gente sofre. A gente se atrapalha sozinho, se a gente quiser. Você sempre fala isso, a gente se atrapalha sozinho, eu adoro isso. O ponto não é que se a culpa é nossa ou é de fora, nem importa, né? Importa que a gente tem coisas que a gente pode fazer para melhorar. Isso é uma boa notícia, né? Sim, independente de onde que está complicado. E encontrar uma prática contemplativa que faça sentido é um caminho, né, Elisa? Que aí cada pessoa talvez tenha uma. Alguns não gostem da meditação, outros não gostem de yoga, mas alguma coisa a gente pode ter um grande benefício. Olha, e pode ser sentado numa cadeira e ficar olhando pela janela também, né? E nos dar a oportunidade de observar o que realmente está acontecendo. E nos dar a oportunidade de fazer escolhas. Queremos continuar dessa maneira, ou algo pode ser mudado, ou muito pode ser mudado. Ai, fantástico isso. Eu separei esse trecho deste livro do Alan Wallace, que se chama As 4 Incomensuráveis Práticas para Abrir o Coração, que é um livro muito lindo. E, Jeane, eu separei esse trechinho. É um pouco do que a gente falou, de que as pessoas não experimentam a paz, né? Que ele diz que nas nossas próprias mentes há um caminho para a serenidade e para a paz. E dessa paz mental, dessa sensação de tranquilidade e contentamento, estando simplesmente presente com algo tão francamente desinteressante quanto a respiração, surgem a felicidade e a satisfação. Eu achei tão lindo sensacional, isso. É sensacional. Porque quando a gente pode perder isso de vista, ou isso pode nem ser dito para nós, né? Quando a gente aprende a meditar, né? Que é uma coisa... Vamos combinar? Tá na moda, né? Práticas de meditação, de tudo que é tipo. Mas a gente pode nem ser apresentado a essa boa notícia, assim. Que, ainda que seja uma prática super desinteressante, não tem nada mais chato do que respiração, do que prestar atenção na respiração. O ar entra, o ar sai, o ar entra, o ar sai. É isso, né? Então é super desinteressante. Mas quando a gente... acompanha, né, testemunha a respiração acontecendo, a gente está cultivando a presença, que no final é o que importa. É uma das formas de cultivar a presença. E a boa notícia é que a nossa mente, quando ela está livre de aflições, de querer agarrar alguma coisa, se livrar de outra coisa, né, aquele desconforto, aquela coisa... Quando não tem um okayness, que nem diz um professor maravilhoso, Soken Rinpoche, ele fala desse estado de okayness, né? Uma sensação interna de que tá tudo bem, né? Tá tudo certo neste momento, tá tudo bem, né? Se a gente não tem esse okayness, né? A gente tá aflito, né? Mas quando a gente pode, mesmo que por segundos, assim, né? Em cada vez, se livrar um pouco dessas aflições, o que sobra não é um nada, o que sobra é amor, compaixão, vem tudo disso. Tranquilidade. E eu gostei desse trechinho. Ó. A satisfação vem de uma fonte muito simples. Uma mente que não está sendo espancada até a morte por aflições, desejo, hostilidade e aversão. É demais, é dramático, a nossa mente até a morte. Mas a gente vive todo. assim. A gente vive agarrado nesse cenário interno de aflição, desejo, hostilidade, aversão, inveja, ressentimento. E eu acho que a gente nem percebe o tanto que a gente adoece vivendo assim. Então, assim, a pessoa que não encontra esses momentos
de respirar, de se conectar, de livrar a mente desse espancamento, ela ou vai sofrer demais ou vai adoecer. Não É. tem como, né? E é muito curioso que, assim, na verdade, isso tudo acontece numa camada da nossa vida. Mas se a gente conseguir se aprofundar, chegar até lá embaixo, talvez a gente encontre um espaço de bem-estar, de refúgio, né? O Mathieu Ricard, que é um monge também muito interessante, ele tem uma metáfora, né? Que muitas vezes está tendo um tsunami lá em cima na superfície do oceano. Mas se você conseguir descer um pouco mais, né, você vai perceber que você está mergulhado na calma, né? Sim. Então, essas práticas contemplativas, elas são essa oportunidade de mergulhar um pouco mais e estar na calma, apesar das coisas que estão acontecendo Sim. externamente, na superfície. Você sabe que ontem eu estava muito angustiada, me preparando para essa gravação. Porque eu queria fazer um roteiro bonito, eu queria fazer as artes bonitas, eu queria trazer vários aspectos que a gente estudou no curso, eu queria fazer uma conversa curso de interessante. um ano, né? Eu falei, cara, eu vou entrevistar a Elise e a Giane, elas são muito inteligentes, eu preciso falar umas coisas legais, pá. Eu estava muito angustiada, o meu coração estava disparado quando eu estava fazendo o roteiro. Aí eu fiz a prática de 10 minutinhos, né, estabelecendo o corpo, mente, fala em seus estados naturais, que você vai dar uma amostra pra gente agora mesmo. Eu vou produzir uma prática? E aí, gente, assim, mas fez tanta diferença. Eu fiz 10 minutos, mas eu acalmei aquele falatório interno, aquele pensamento, e eu lembrava da sua vozinha, Giane, e falava, tá tudo bem, sabe, assim, e assim, é incrível, porque baixa o batimento cardíaco. É claro. É muito. Aí vamos para a prática. Você topa? Claro que sim. Ó, vamos fazer uma curtinha, Aham. só para as pessoas entenderem, porque eu acho que assim, uma coisa é falar. Outra coisa é sentir. Só para quem está aqui com a gente, sinta o que é uma prática. Com todo o prazer do mundo. Mas antes disso, eu queria só reforçar uma coisa que a Elisa disse. A prática de meditação em silêncio não é a única forma de cultivar a presença. Ótimo. A gente pode cultivar a presença em qualquer coisa que a gente estiver fazendo. Escovando o dente. De preferência, escovando o dente, mas ainda mais legal vai ser se a gente cultivar a presença nas coisas que a gente mais gosta de fazer. Quando a gente está com alguém que a gente ama muito, cultivar a presença nesse momento. Não precisa ser em silêncio e não precisa ser imóvel, né? Fazer uma cara de meditante, assim. Pode ser na conexão com o outro, né? Pode ser fazendo a coisa que a gente mais gosta. O mais importante é cultivar a presença, é estar onde a gente está, né? Amorosamente, assim, né? Com a intenção de estar ali presente, de não perder tempo, de não desperdiçar o nosso tempo. É muito doido dizer que a gente tem que estar presente na nossa muito vida, doido. né? Mas Como é que a gente está vivendo sem estar presente? E a gente está. Está vivendo do jeito que dá, né? Mas a gente pode também viver desse jeito mais presente, né? Porque a única coisa que a gente tem na vida é o nosso tempo, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas o que é estar presente? Né? É estar consciente do que você está fazendo naquele dado momento. Pode ser que você esteja até planejando o futuro, mas você está consciente de que você está planejando o futuro. Você não está sendo arrastado pelos medos do que pode acontecer no futuro nem nada. Não, eu estou consciente do que eu estou planejando o meu futuro. A sua mente está planejando, né? Porque uma coisa que eu acho que até impede um pouco as pessoas de meditar. Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso para mim. A meditação não é para mim porque a minha mente não para. Ai, que bom que a sua mente não para. A sua mente só vai parar se você tiver um traumatismo craniano, assim. Coma. Então não é isso, né? As cuidar. Pessoas não sabem o que é a gente não sabe. Eu também não sabia, eu também não sabia. A gente não sabe antes de... Né? Então mostra um pouquinho pra gente, Vamos lá, Giane. então. Um pequeno exercício, Então só para dar um vamos lá, gostinho. amores. Eu queria convidar vocês a encontrar onde você estiver agora uma posição do seu corpo que seja confortável. Pode ser reclinada na cadeira, pode se deitar no chão se você quiser. O que for mais confortável para você agora. Pode ser com os olhos abertos, com os olhos fechados, como você se sentir melhor. Então, esses próximos minutos são seus. Procura trazer uma qualidade para esse momento de amorosidade profunda. Talvez com tudo que nós conversamos até agora,
você já tenha entendido, percebido que o seu tempo e a sua atenção são muito valiosos, são um presente. Agora dá esse presente para você mesmo. Toda a sua atenção amorosa para você mesmo. Talvez você possa sentir os apoios do seu corpo na cadeira, no chão. E deixa a sua consciência permear todo o seu corpo. Como se fosse uma fragrância se espalhando por uma sala. Sente o corpo respirando. Talvez você tenha até vontade de respirar mais fundo algumas vezes. A gente pode fazer isso também. E na respiração solta todo o esforço que está por trás das tensões do corpo, da fala incessante, interna, o esforço que está por trás do fazer. Solta tudo isso com cada expiração. E vai descansando no seu assento interno. E toda vez que a sua mente apresentar alguma novidade para você ou alguma urgência, você escolhe deixar para depois. Neste momento, você só respira e se conecta com as sensações do seu corpo, respirando. Testemunha o seu corpo respirando. Deixa todas as tensões do corpo se derreterem também. E desfruta desses instantes. E agora nós vamos encerrar, porque nós temos um tempo curto aqui. Mas eu espero que você tenha ficado com vontade de ficar mais tempo. E de repetir toda vez que você quiser. Muito obrigada pela prática. A gente que agradece. Ai, é tão bom. Não é bom? Não é bom? Eu queria que as pessoas notassem que um breve período é o suficiente para mudar o nosso estado emocional, mental. Eu também queria, Elisa, por isso eu quis muito fazer esse episódio e a Jeane conduzir essa pequena prática, porque as pessoas têm uma ideia muito errada do que é uma prática meditativa e da quantidade que precisa para você ter um benefício. E esses poucos minutos que vocês experimentaram junto com a gente já não fizeram diferença? Conta aqui no comentário para a gente como foi, como você se sentiu. Porque assim, eu falo, gente, eu queria tanto que as pessoas soubessem a qualidade de vida que isso traz para a gente. Eu falo que assim, é um presente que a gente se dá. É um carinho, é um cuidado. Não é uma obrigação, porque está na modinha, meditar, respirar, atenção plena, mindfulness. Tira isso da cabeça. Pensa que é 2, 13 minutinhos por dia que você vai cuidar de você. Né? Autocuidado não é creme anti-ruga, gente. Não é. Autocuidado é você cuidar. É de graça, é de graça, tá em casa. Eu queria ficar um ano conversando com vocês, mas a gente está chegando no fim desse episódio e eu queria falar, não quero terminar esse episódio sem falar sobre as qualidades do coração, que você fala tanto, Jeane, no curso. Que eu amo tanto. Que a Tara Brach fala tanto nos livros. Aqui tem alguns livros que eu amo dela, que você já citou ela, né? O Refúgio Verdadeiro e o Aceitação Radical. São livros lindos que, assim, fazem parte da transformação da minha vida. E esse, Um Coração Sem Medo, é um dos meus livros favoritos do Jimpa. Isso aqui, Jeane, este aprendizado aqui transformou o jeito que eu me relaciono com as outras pessoas. Porque eu tinha muita vergonha, assim. Quando eu estava doente, eu me achava muito insuficiente, eu me achava burra, que nada que eu fazia tá bom. Por mais que eu parecesse bem resolvida e segura aos olhos dos outros, internamente era um cenário de muita insegurança, insatisfação, insuficiência. E eu tinha muita vergonha das pessoas, porque eu achava sempre que estava todo mundo me julgando de burra, de não faz nada direito. Quando eu aprendi isso com o Jimpa, que a compaixão exige em qualquer situação, é que você nunca perca de vista o fato de que a pessoa que está em frente a você é outro ser humano e que, assim como você, deseja encontrar a felicidade e superar o sofrimento. A minha vergonha se desfez. Porque em vez de eu pensar que o outro está me julgando,
Agora eu olho e penso, é uma pessoa que sofre como eu. Talvez não igual, mas de outras coisas. Uhum. E ela também só quer ser feliz. Uhum. Cara, e você fala muito isso no curso. Eu falei, eu tô no caminho certo. Porque eu li Lógico esse que tá no livro, caminho certo. eu li esse livro em 2016. Ai, que demais. Nossa, e foi muito bonito. E aí você traz muito isso no curso, né? Por que Aham. que muda a nossa vida, encarar a vida assim, Jeane? Porque é uma consequência natural da presença. Não tem como. O Alan Wallace diz que a compaixão é inevitável. Ela é irresistível. Quando você realmente está presente com você mesma, percebendo as suas necessidades, né? Essa beleza e essa dificuldade que é estar vivo no planeta nesse momento, quando você percebe tudo isso como sendo parte da nossa natureza humana, o outro também está sentindo a mesma coisa. A gente é muito mais parecido do que diferente, né? Quando a gente está presente com a gente mesmo e com o outro, é natural que se tiver alguma dor, né, naquela pessoa que está na nossa frente, a gente puder fazer alguma coisa, claro que a gente vai fazer, né? Então, compaixão não precisa ser alguma coisa grandiosa, sabe? Sei lá, a gente às vezes meio que se paralisa, né? Perde a oportunidade de fazer as coisas que estão ao alcance do nosso braço, né? Sim. Ou do nosso coração. Né? Mas eu não quero perder essa chance de falar por que esse livro chama Um Coração Sem Medo. Porque a tradução da palavra compaixão em tibetano, que é Ninje, em tibetano, é um grande coração, ou um coração sem medo. Por isso que chama Um Coração Sem Medo. Queria só falar isso, né? E é lindo isso, a gente pensar em compaixão como sendo isso. Um coração que está aberto, grande, acolhendo. E naturalmente fazendo o que é necessário, ou o que é possível, para que você mesma seja mais feliz, que o outro também seja mais feliz, que possa lidar com as dificuldades que a vida trouxer. É natural, né? É um caminho natural, que vem da nossa própria presença. Sim. É lindo demais. A gente vai ter que fazer mais um episódio só das qualidades do coração. Vamos! De quando bondade você amorosa, quiser. de autocompaixão, porque são conceitos muito lindos. Aí a gente fala mais da Tara Brach, das coisas que ela ensina, do RAIN, das práticas de RAIN. Super. São práticas... americano adora um acrônimo, né? Então, eles inventam... RAIN é uma prática para a gente... reconhecer as emoções, entrar em contato. E voltar para presença. É muito bom, é muito bom. Meninas, eu amei, eu amei. Também, eu quero deixar esses minutinhos finais para vocês deixar uma mensagem final para o público que nos acompanhou. Elisa, o que você gostaria de deixar para as pessoas? Eu gostaria de deixar para as pessoas que compaixão muitas vezes é vista como fraqueza, mas compaixão é fortaleza. Você tem que ser muito forte internamente para ser compassivo, expressar essa compaixão, cuidar do outro, cuidar de si. Então, lembre-se disso e seja forte, seja compassivo. Obrigada, Elisa. Jane, suas palavras finais. Ai, que coisa, não são finais. Não são, verdade. Eu queria te agradecer, Dai, porque você usar o seu talento e o espaço onde você se move para trazer esse tema é uma coisa extraordinária, sabe? Então eu queria muito te agradecer, para a gente não deixar de falar do que importa, sabe? Nas nossas conversas, dia a dia, sabe? A gente se ajudar, criar essa rede para a gente poder se aprofundar, para a gente juntos, a gente poder ter mais tranquilidade, mais segurança para estar realmente presente e conectado. Que é isso que vai fazer diferença na nossa vida. No nosso curso, eu já achava isso e agora eu tenho certeza que se mais pessoas tivessem contato com as qualidades do coração, com a compaixão, com a bondade amorosa, com o gerenciamento emocional, o mundo seria muito melhor. Porque a gente vê tanta guerra, tanta morte, tanta violência, tanta falta de entendimento, tanta falta de diálogo, porque as pessoas estão completamente isoladas e desconectadas umas das outras e de si mesmas. Sim. Então tá faltando muito esse voltar para dentro, sabe? E parece uma coisa assim, agora todo mundo só quer falar de autoconhecimento, de gratidão, de compaixão. As pessoas não sabem o real significado dessas palavras, que são transformadoras na nossa vida e de verdade transformariam o mundo. A gente não consegue maltratar ou fazer mal para uma pessoa que a gente está conectada, assim, de coração. Não consegue. Não. Aliás, as estratégias de guerra envolvem desconexão. Claro, sempre. Ninguém joga uma bomba numa cidade se ela
conhecesse aquilo, se ela tivesse conectada, se ela tivesse... Entendesse que as pessoas estão ali e sofrem tanto quanto você. Então tudo seria muito diferente. Então Seria. eu que quero agradecer a vocês pela realização do curso, porque trazer o Cultivate Emotional Balance para o Brasil, né? Acho que a gente acabou não explicando que o método foi desenvolvido pelo Alan Wallace e pelo Paul Ekman, que são E a Ivy dois... Ekman. E a Ivy, que é a filha do Paul. Então eles desenvolveram essa formação, esse curso, esse programa, e a Elisa e a Giane trouxeram para o Brasil e tem esse curso, e está sendo uma satisfação fazer o curso com vocês, um aprendizado muito lindo. uma honra. É para a vida, é para o trabalho, é para tudo. E eu quero agradecer demais vocês por trazer esse conhecimento todo para o Brasil, por compartilharem tanto com a gente. Muito obrigada. Muito Obrigada Que o pela caminho de oportunidade. vocês seja cada vez mais iluminado, com Nossa. tantas coisas lindas que vocês trazem para o mundo. Obrigada. Obrigada. Obrigada, E a vocês que querida. nos acompanharam, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez esse episódio com muito carinho. Deixa aqui o seu comentário. Me conta como é que tocou você, o que você gostou. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para você receber uma notificação cada vez que tem vídeo novo. Essa é a nova temporada do Eu Vejo Você, em comemoração aos 10 anos do canal. E você também pode deixar a sua sugestão de temas que você gostaria, especialistas que você gostaria que eu entrevistasse aqui no canal. Obrigada. Faz a prática. Volta ao vídeo agora. Faz de novo a prática da Giane e depois me conta. Abre o seu coração. Vale a pena. Porque fechado você já sabe como que é. Não sabe? Então, quem sabe você abre e experimenta. Tá bom? Um beijo. Até o próximo.